Prezados, boa tarde. Hoje trataremos da classificação dos atos administrativos. Utilizaremos como obra básica o Manual de Direito Previdenciário do professor Alexandre Maza, 9ª edição, Saraiva Jor. A classificação é realizada pela ciência jurídica para fins didáticos. A doutrina realiza diversas classificações dos atos administrativos a fim de identificar semelhança e diferenças no regime jurídico aplicável a cada espécie. Aqui trataremos daquelas que reputamos mais relevantes. Os critérios mais importantes de classificação levam em consideração o grau de liberdade do agente na prática do ato, a complexidade do ato, o destinatário do ato, o conteúdo do ato, a estrutura do ato, o objeto, o modo de execução, os efeitos produzidos pelo ato, a eficácia do ato, a execuibilidade do ato, a retratabilidade e o objetivo visado pela administração. Quanto ao grau, classificação quanto ao grau de liberdade. São classificados em discricionários e vinculados. O discricionário permite certa margem de liberdade na prática do ato. Quanto à conveniência e à oportunidade, no motivo e no objeto do ato, ou seja, no mérito do ato administrativo que nós já estudamos. Quanto ao ato vinculado, o ordenamento jurídico estabelece apenas um objeto como possível para atingir determinado fim. Não há qualquer margem de liberdade do agente. Classificação quanto à complexidade do ato. Apesar das controvérsias doutrinárias, eles são classificados em atos simples, decorrem de manifestação de um único órgão, singular ou colegiado. No colegiado, a vontade coletiva se resume a uma só, aquela que irá produzir efeitos jurídicos. Atos compostos são aqueles praticados por um único órgão, mas para ser executado dependem da aprovação, da homologação, do vício, da anuência de outro órgão. Atos complexos são aqueles em cuja formação concorrem a vontade de mais de um órgão. O ato só passa a existir após a manifestação do último órgão. São exemplos o Tratado Internacional, que requer a manifestação do Presidente da República e do Parlamento, e a aposentadoria, nos regimes próprios de previdência, que requer a manifestação do órgão concessor e do Tribunal de Contas respectivo. Quanto ao destinatário, os atos são classificados em gerais ou regulamentares, são aqueles dirigidos a destinatários indeterminados. Eles portam regras abstratas e impessoais e somente poderão ser impugnados após produzir efeitos concretos em relação aos destinatários. Exemplos: as instruções normativas, os decretos regulamentares. Atos coletivos ou plúrimos destinam um grupo definido de pessoas. Exemplo: segurados do INSS. Atos individuais são dirigidos a destinatários determinados. Exemplo: a nomeação de servidor público. Quanto ao conteúdo do ato, eles são classificados em constitutivos, criam uma nova situação jurídica. Exemplo: a concessão do benefício previdenciário. Declaratório, enuncia uma situação pré-existente. Exemplo: a certidão, o atestado. Extintivo, aqueles que extinguem situações jurídicas. Exemplo:
demissão de um servidor público. Alienativo, aquele que transfere bens a terceiro, exemplo, a venda de um imóvel público. Abdicativo, representa renúncia a um direito, exemplo, pedido, exoneração a pedido de cargo ou de função pública. Quanto à estrutura, os atos são classificados em abstratos. O ato abstrato aplica-se a casos concretos indetermináveis, que se repetem no tempo. Exemplo, o regulamento do imposto de renda. Quanto à estrutura, há ainda o ato concreto, regula apenas um caso e nele se esgota. Exemplo, a concessão de aposentadoria. Quanto ao objeto, os atos administrativos são classificados em atos de império, quando praticados pela administração em posição de superioridade perante o particular. Exemplo, a multa, a desapropriação. Ato de gestão são aqueles realizados pela administração em posição de igualdade com o particular. Exemplo, contrato de locação de imóvel. E ato de expediente. Representam a rotina interna da administração pública, o seu dia a dia, e não produzem efeitos jurídicos. Quanto ao modo de execução, os atos administrativos são classificados em autoexecutórios, aqueles praticados pela administração sem necessidade de mandado judicial. Exemplo, a requisição de bens. E os não autoexecutórios, que dependem de mandado judicial. Exemplo, a execução fiscal. Quanto aos efeitos produzidos, são classificados em ampliativos, aqueles atos que aumentam a esfera de interesse do particular. Exemplo, os atos de permissão, concessão, autorização. E os restritivos, são aqueles que limitam a área de interesse do particular. Exemplo, fechamento de estabelecimento comercial em decorrência da pandemia em que estamos vivendo. Quanto à eficácia do ato, eles são classificados em válidos, aqueles realizados por autoridade competente e de conformidade com as exigências da ordem jurídica. Nulos, realizados em desconformidade com a ordem jurídica, portanto, portadores de defeitos nos requisitos, no objeto, no motivo ou na finalidade, e que não permitem convalidação. Exemplo, atos praticados com desvio de finalidade. Anuláveis, que contenham vícios sanáveis na competência ou na forma, admitem a convalidação. Exemplo, aqueles praticados por servidor incompetente. Atos inexistentes são aqueles que não reúnem os elementos necessários à sua formação. Em consequência, não produzem efeitos jurídicos. Exemplo, casamento em festa junina. A jurisprudência do STF não distingue o ato nulo do ato inexistente. E parte da doutrina não reconhece o ato inexistente. Irregulares são os atos portadores de defeitos formais levíssimos e que não produzem consequências. Os defeitos não produzem consequências na validade do ato. Exemplo, erro no nome do ato publicado. Uma portaria publicada com o nome de decreto ou vice-versa. Quanto à exigibilidade, são classificados em perfeitos, que completaram o seu ciclo de formação e, portanto, portam todos os requisitos exigidos. Imperfeitos são atos incompletos com ausência de requisitos exigidos. Pendentes são aqueles completos em seus elementos, mas dependem de uma condição suspensiva ou
de um termo inicial para produzir efeitos. Consumados ou exauridos são aqueles que já produziram todos os seus efeitos e se encontram encerrados. Quando há retratabilidade, os atos administrativos são classificados em irrevogáveis, são aqueles insusceptíveis de revogação, tais como os vinculados, os exauridos, os que produziram direitos subjetivos e os protegidos pela imutabilidade da decisão administrativa. Exemplo, o lançamento tributário, ato vinculado. Revogáveis, que possam ser extintos por revogação. Exemplo, autorização para ocupar espaço público. Suspensíveis são aqueles que possam ter seus efeitos interrompidos temporariamente diante de determinadas circunstâncias. Exemplo, suspensão temporária de ato autorizativo de ocupação de espaço público. Precários são aqueles que criam vínculos jurídicos efêmeros e temporários, que podem ser desconstituídos a qualquer momento. Exemplo, autorização para a venda de flores em dia de finado em rua próxima ao cemitério. Quanto ao objetivo visado pela administração, os atos são classificados em principais, são aqueles com existência bastante em si. Não são elaborados em função de outros. Exemplo, uma decisão do Conselho de Contribuintes. Complementares são aqueles que confirmam ou aprovam o ato principal. Exemplo, o de acordo de autoridade superior aposto em ato que o requer. Intermediários ou preparatórios. Contribui para a prática do ato principal ou do ato final. Exemplo, de ato preparatório, o termo de início da ação fiscal. Ato pré-condição. São aqueles praticados como exigência prévia para a realização de outro ato. Exemplo, o concurso é ato pré-condição para nomeação de servidor ao cargo efetivo. Ato de jurisdição são aqueles praticados em virtude de matéria controvertida. Exemplo, decisão de órgãos administrativos colegiados, revendo o ato de agente singular. Por exemplo, uma decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social em recurso apresentado por